Olá, bom dia, boa tarde, né? Bem-vindo de novo aqui, retornando às aulas, continuando as aulas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito usual, que aparece muito na nossa vida, que é a porcentagem. Principalmente esse ano aí, com o assunto da Covid, agora com a vacinação contra a Covid, a gente está vendo bastante porcentagem. Então eu vou falar um pouquinho o que que é porcentagem e mostrar para vocês o quanto que ela aparece no nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, o uso da porcentagem quando eu falo de inflação, né? Aqui, ó, 4,52%, certo? 6,29%. Aparece muito quando eu falo em aumento ou diminuição de preço, aparece em porcentagem, né? Petrobras aumenta a gasolina em 8,2%. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu calculo essas porcentagens, como que eu trabalho com a porcentagem. Então, dá para ver que ela aparece muito, né? Aparece em PIB, aparece em diversas situações. E se a gente abrir aí um jornal, abrir algum site de notícias na internet, vai aparecer com certeza algum dado ali em porcentagem. Então, é um assunto bem usual que dá para trabalhar bastante informações aqui. Então, ó, porcentagem. O que que é porcentagem? Porcentagem nada mais é que a representação de uma fração, tá? Também é uma fração. Porcentagem é uma representação de uma fração. Se eu vejo, por exemplo, 3%, o que eu estou querendo dizer? Que eu tenho uma fração cujo 3 é o numerador, já que a fração tem que ter o traço da fração, por cento. Ó, por cento significa que é uma fração cujo denominador sempre será 100. Ótimo, então, ó, transformei uma representação, né, em porcentagem para uma representação fracionária. Se eu quiser, eu ainda posso transformar essa representação fracionária para uma representação decimal. Como? Fazendo a divisão de 3 por 100. Então, venho aqui e divido 3 por 100. 3 é menor que 100, então eu já começo com 0, e acrescento um zero. 30 ainda é menor que 100, então eu coloco mais um zero e mais um zero. 300 dividido por 100 vai dar 3. 100 vezes 3, 300, para 300 nada. Ou seja, 3% pode ser escrito como 3 centésimos ou 3 centésimos, né? 0,03. Então eu tenho aqui, ó, três representações do mesmo número, ou seja, eu tenho aqui uma equivalência de representações. Aqui uma representação decimal, uma representação fracionária e uma representação em porcentagem. Todas essas representações querem dizer a mesma coisa, tá? Aí na hora que eu for fazer algum cálculo, eu escolho ou eu trabalho com essa, né, representação fracionária, ou eu trabalho com a representação decimal. O resultado final será o mesmo, independente de qual representação você usar para fazer os cálculos, tá? Só não dá para trabalhar com essa representação. Essa aqui é uma representação que eu faço a leitura e depois eu tenho que transformar em uma das duas aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber quantos que é 3% de 20. Vou colocar um número melhor. 3% de 70. Quanto que é 3% de 70? Vamos fazer o cálculo, né? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Como é 3% de 70, esse D aqui já significa que é uma multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar 3% transformado ou em fração ou em decimal. Qualquer um dos dois valores vai chegar na resposta correta, tá? Então, 3% de 70.
Então, é ou fração ou decimal multiplicado por 70. Eu vou fazer com a fração, tá? Mas posso fazer com o decimal também. Então, 3 sobre 100. Então, eu vou fazer o que aqui? Aqui, como não tem nada, eu posso colocar um 1 aqui embaixo. E aí eu multiplico esse de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Então, ó, 3 vezes 70, 210. Sobre 100 vezes 1, 100. E aí, como eu quero achar um valor, né, 3% de 70, eu não vou representar esse valor por meio de uma fração, né? Posso até simplificar aqui para ficar mais fácil o cálculo, mas eu vou representar sempre esse valor numericamente, né? 40, 50, 12,3, então eu tenho que representar como um número aqui. Então aqui eu corto um zero em cima com um zero embaixo. Aqui na verdade é dividir por 10, é simplificar por 10. E aí ficou 21 sobre 10, ou seja, 21 dividido por 10. Quanto que dá 21 dividido por 10? Então é 21 dividido por 10. 21 por 10, não tem 21, mas tem 20, que é 2. 10 vezes 2, 20, para 21, 1. Eu não quero que tenha resto, né? Então, o que eu faço? Coloco vírgula e acrescento um zero. 10 por 10, 1. Ou seja, 3% de 70 é 2,1. Tá? Esse é um jeito de achar o valor em porcentagem de algum valor dado. Tá? Existem outros caminhos que vocês podem seguir. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, uma atividade que apareceu também aqui, que também acontece muito da gente ter que achar. Aqui está falando do monitoramento da vacina na prefeitura de Porto Alegre, ou seja, na cidade de Porto Alegre. Né, os dados estão um pouco desatualizados aí, mas isso não importa para a gente, porque a gente quer. O que a gente quer aqui? Aqui está falando, ó, profissionais de saúde. Né? Se eu olhar aqui nessa tabelinha, profissionais de saúde. Quantos profissionais tem? 82.464. Então, esse é o total, público-alvo, total. E foram vacinados 3.307. Ou seja, a quantidade de vacinados em relação ao total é de 4,01%. Mas como que eu acho essa porcentagem? Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Se eu tenho 3.307 e eu tenho que vacinar 82.464, um desses valores é o 100%. Qual que é o 100%? O 100% sempre vai ser o meu total aqui, ó. Se eu quero vacinar 82 mil profissionais de saúde, então esse é o meu 100%, é o meu total. E esse aqui vai ser o meu valor que eu quero achar a porcentagem, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, aqui e aqui. A gente vai fazer o cálculo com esse aqui, ó, que já tem o total de vacinados e o total da população alvo para ser vacinado nessa primeira fase ali na cidade de Porto Alegre. Eu já deixei até aqui separado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos escrever uma razão, né? Qual a razão? Total de vacinados sobre o total que tem que ser vacinado, total geral, a população inteira que precisa ser vacinada. Então, total já vacinado sobre o total de que precisa ser vacinado. Então, aqui ficaria assim, ó, 5.311, que 11 feio, sobre 164.821. Então, ótimo, ó, eu criei a minha razão, né, ó, total de pessoas já vacinadas sobre total de pessoas que devem ser vacinadas. Então, essa é a minha razão. Como é uma razão, eu poderia simplificar aqui, né, já que é uma fração, só que eu estou trabalhando em porcentagem. Então, eu não quero simplificar, eu quero direto fazer uma divisão. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Vou fazer essa divisão na calculadora, tá, para ser mais rápido para a gente aqui. Então, ó, 5.311 pessoas que já foram vacinadas
dividido por 164.821 pessoas que precisam ser vacinadas. Então vai dar 0,0322222. Eu vou pegar só um 2 aqui, ó, para ficar com 3 casas decimais. Por quê? Porque isso aqui não é porcentagem. Isso aqui é a representação decimal da porcentagem. Como que eu transformo isso em porcentagem? Multiplicando por 100. Tá? Aí o resultado final vai ser em porcentagem. Então, eu tenho 0,032 para multiplicar por 100. É só eu fazer o quê? Andar essa vírgula duas casas. Por que duas casas? Porque tem dois zeros. Então, ó, uma casa seria aqui, segunda casa aqui, que vai dar, então, 3,2%. Certo? Que é o valor que está escrito aqui, né? Aqui, o que ele fez? Ele pegou uma casa a mais. Lembra lá na nossa divisão? Eu tinha vários dois, né? Ó, eu peguei um só, eu parei na terceira casa. Ali ele parou na quarta, não tem problemas. Vamos parar na quarta também aqui, ó. Mais um 2 aqui, significa que eu tenho mais um 2 aqui. Tudo bem? Então, bate, né? Ó. Esse total de pessoas vacinadas dividido pelo total geral representa 3,2% de pessoas já vacinadas desse total. Tudo bem? Então, assim é como eu acho quanto por cento representa um valor em relação ao seu total, aos 100%. Ah, eu tenho R$ 120, só que eu preciso de 1.350 para poder comprar alguma coisa. Quantos por cento que eu já tenho do valor que eu preciso? Eu tenho um total e preciso de um total um pouco maior. Como que eu sei quantos por cento eu já tenho? É só fazer a divisão, né? Ó, 120 dividido por 1.350. Então, 120 dividido por 1.350 vai dar 0,08. Vixe, um monte de 8 aqui. E aí eu multiplico esse número por 100, que na verdade é só andar a vírgula duas casas, né? Então eu tenho 8,88% do valor que eu preciso juntar. Então, ou seja, ainda falta bastante, certo? Então, assim é como eu transformo dois valores, né? Um menor e o total em porcentagem. Agora nós vamos fazer outros cálculos, também trabalhando a porcentagem. Aqui também uma outra notícia que fala bastante porcentagem. Aqui está falando, ó, o Brasil ultrapassa hoje a marca de 5 milhões de pessoas vacinadas contra o Covid. Tá? Essa é uma notícia do dia 13/2. Tudo bem? E aqui fala que ao todo 5.034.147 brasileiros já receberam a primeira dose, ou seja, já foram vacinados. E que isso representa 2,38% da população. Mas não fala aqui qual era a população. Será que tem como eu descobrir qual é a população, já que ele deu um valor e deu a porcentagem? Tem como descobrir. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, então, ó. Ele falou que 5 milhões de brasileiros foram vacinados. Isso representa 2,84% da população. Então é só eu escrever aqui, ó. 5.034.147 brasileiros foram vacinados. E isso representa, então, ou seja, isso é igual a 2,38% da população. Então, o que eu tenho? Aqui eu vou ter os valores em porcentagem e aqui eu vou ter a população. Ou seja, eu vou trabalhar isso aqui como sendo duas razões. Eu quero saber o total sempre vai ser
100%. E aqui vai ser x. Por que x? Porque é justamente o número que eu quero descobrir. Qual é o total da população? Então, aqui eu transformei a informação que a notícia me deu em matemática, né? Fiz uma relação entre igualdades. Aqui eu tenho população sobre população, uma população que eu desconheço, e aqui eu tenho porcentagem sobre porcentagem. 100% da população é o total que eu quero descobrir. 2,38% é esses 5 milhões aqui. Tá? Então, eu vou fazer agora os cálculos. Isso aqui virou uma regra de 3. O que eu faço? Eu multiplico em x aqui, ó. 2,38 vezes x, 2,38x, que é igual, né, já que eu não tenho mais nada para multiplicar aqui, esse vezes esse. Então, aqui, ó, 5.034.147 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros. E como eu quero descobrir o x, né, que ele estava sozinho aqui, então ele precisa ficar sozinho aqui. X é igual a esse número sobre esse número que estava na frente do x. Vai dar 211.518.782, ou seja, esse é o total da população. Aqui, ó, usando a mesma notícia aqui, ó, na internet, a gente pode descobrir que, ó, Amazonas é a unidade da federação com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Mas ele só fala a porcentagem, não fala quantas pessoas foram vacinadas. Então, eu vou fazer o quê? Vou descobrir quantas pessoas foram vacinadas. Mas só com a porcentagem eu não consigo saber isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso, além da porcentagem, porque essa porcentagem é referente a quê? Ao total da população do estado do Amazonas. Então, eu tenho que saber a população do estado do Amazonas. Então, eu procurei aqui, ó, população do estado do Amazonas, 4.207.714 habitantes. Esse valor aqui é uma estimativa do IBGE para o ano de 2020, tá? O valor refere-se ao IBGE, um dado do IBGE. Tá? Então, o Amazonas vacinou 4,48% desse total aqui. Então, vamos lá calcular. Então, vacinou 4,48% e o total da população é 4.207.714, certo? Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Transformo a porcentagem em uma fração. Então, é 4,48 sobre 100, tá? Isso daqui não é uma fração, tá? É uma representação. Por que não é fração? Porque fração não pode ter número decimal, é só número inteiro. Tudo bem? Então, aqui não é fração. Eu apenas transformei a porcentagem em uma representação fracionária, tá? Não é fração. Para transformar isso aqui em fração, eu teria que achar uma fração equivalente, multiplicando aqui em cima e aqui embaixo pelo mesmo número. Mas isso não vem ao caso por enquanto, tá? Então, o que eu fiz? Transformei 4,48% em uma representação fracionária. Como é 4,48% de esse total de população, então, na verdade, eu vou fazer essa fração vezes 4.207.714. Como não tem nada aqui, eu vou multiplicar a fração, então coloco 1. Embaixo com embaixo, em cima com em cima. Embaixo aqui vai ficar 100. E em cima, só eu fazer 4,48 vezes
4.207.714. Então vai dar 18.850. 558. E aí eu tenho que dividir isso por 100, né? Então, dividido por 100, que vai dar... Então, aqui eu tenho 188.505 pessoas. Percebam que aqui eu tenho vírgula 58 aqui, mas não tem como eu vacinar meia pessoa. Então, aqui esse número provavelmente foi arredondado para cima, e aí eu vou arredondar esse meu número para baixo, né? Então, total, 188.505 pessoas foram vacinadas no estado do Amazonas, né? Já que 4,48% do total da população foi vacinada, isso representa 188.505. Então, aqui eu tenho total já vacinado, de acordo com a porcentagem, que eu tenho total da população. Se eu fizer a divisão desse total de vacinado pelo total da população, eu vou voltar na porcentagem. Tudo bem? Então é isso que eu queria conversar com vocês. A porcentagem, tá? Existem vários caminhos para eu encontrar a porcentagem aí. Tudo bem? Vocês podem usar qualquer um que vai chegar na resposta correta. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.